Fidelidade é você entregar aquilo que é de Deus. Coloca para mim os Salmos 100. Salmo 100, eu quero colocar o 3 até o 5. É um salmo de 5 versículos. Mas presta atenção no detalhe da fidelidade. E o que faz a diferença na nossa vida é fidelidade. Não é barganha, é fidelidade. Quem entra pelo caminho da fidelidade vai se encontrar com a prosperidade. Quem entra pelo caminho da fidelidade não tem como, vai se deparar com a prosperidade, com a bênção. Reconheçam que o Senhor é Deus e Ele nos fez, e somos dele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal, dura para sempre. Olha o detalhe agora: a sua fidelidade permanece, não é por algumas horas, não é por alguns dias, não é até você estar no caminho certinho, não. Ela vai durar e permanece por todas as gerações. E eu quero aqui no mundo espiritual declarar que todo espírito de miséria vai cair por terra, toda área infrutífera vai cair por terra. Nós estamos em uma igreja próspera, nós estamos em uma terra abençoada, e Deus, meu irmão, Ele quer restaurar e restituir a sua vida financeira. Como é que começa? Através da fidelidade. E eu profetizo que nesse mês de julho, todos, ninguém mandou entrar aqui, todos serão fiel no dízimo. Pastor, eu não vou crescer, pastor, não vai dar. Cuidado que você não vai conseguir dormir por alguns dias. Por quê? Porque o interesse de Deus é te abençoar em uma terra onde você foi plantada, e Ele vai abençoar com a fidelidade dEle por todas as gerações. Separe a sua melhor oferta, separe o seu dízimo, separe a sua fidelidade, e aí os obreiros vão ter envelopes brancos para você no final ofertar a oferta do nosso terreno. Alguns de manhã já colocaram o carro lá, alguns aqui também já colocaram o carro lá. O pessoal do culto 2, culto 3 agora vai chegar, não vai ficar esperando, já vai pôr o carro lá. Semana que vem o restaurante vai estar funcionando. Agora você pode participar com a sua fidelidade ou só observar. Eu te convido, existe um caminho chamado fidelidade, e na nossa igreja, se eu fosse você, eu participaria. Porque quando você vê o seu filho lá brincando, quando você vê as coisas acontecendo, você vai dizer: eu fui fiel e eu sou um participante dessa grande obra. Escute isso: vão vir doações de todos os lugares do Brasil, se não do mundo. Deus me mostrou, meu irmão, caindo na conta 100 mil reais, 1 milhão de reais. Agora onde está? Pode ser que seja de você, pode ser que seja do seu patrão, pode ser que vai sair do seu grupo de relacionamento, mas eu sei de uma coisa: vai vir, e essa obra vai ser realizada em tempo recorde, para a glória de Deus. Quem diria um espaço nosso? Mas quem prometeu é fiel por todas as gerações. Fique em pé. Você vai pegar o seu dízimo, você vai pegar a sua oferta, a oferta especial do envelope branco. Você vai colocar o seu nome, e eu quero te perguntar: qual o seu sonho para esse ano? Você vai colocar nesse envelope branco. Os obreiros vão estar passando por aí. Se você quiser pegar o envelope branco, você vai estender a sua mão, e você vai pegar esse envelope, você vai entregar daqui a pouquinho no final do culto. Mas agora é o dízimo e a sua oferta. Você pode fazer através do cartão, com aqui o Fabiano, com ali a Renatinha. Você pode fazer através do Pix, que está aqui, ó. Só você abrir o aplicativo do seu banco, ler QR Code e abençoar. Pai, nós queremos abençoar a finança da nossa igreja. Como nós somos felizes, Pai amado, porque o Senhor tem nos abençoado. Felizes porque hoje de manhã 21 pessoas aceitou Jesus, quase 50 pessoas desceu as águas. E isso, Pai amado, só pode acontecer também por causa de recursos.
Oh Deus, abre as portas, abençoe os caminhos, libera, Pai amado, a provisão. Oh Deus, eu não sei onde vai vir esses recursos de o que o Senhor nos mostrou caindo na conta, mas eu sei, Pai amado, que se nós formos fiéis, Deus vai nos abençoar ao ponto de nos surpreender. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo. Você pode fazer do seu lugar, ou você pode sair do seu lugar e ofertar aqui na frente. Eu vou fazer aqui, ó, meu Pix. Oh Jesus, pega uma oferta que alegra o coração do Pai. Oh Deus, eu tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado? Pegue o envelope branco, coloque o nome. Sou meio ousado em Deus. Ele falou que é o 7º andar, é a 7. Eu acredito que no mês de agosto 7 pessoas vão contar um testemunho da sua casa própria. 7 pessoas vão contar um testemunho da casa própria. Eu profetizo. Quando eu profetizo, como eu já ministrei para vocês, um movimento de Deus começa a acontecer ao nosso favor. Profetiza, filho do homem. Creia nisso. Coloca o nome nesse envelope. Vai ser bênção. E para não atrapalhar a mensagem, levanta suas mãos bem alto. Vamos receber nossa pastora dando um ô glória. Oh! Aleluia! Glória a Deus! Ah, gente! Ah, não! Isso daí é pra quem? Essas palminhas é pra quem? Pra mim! Pra mim não! Eu quero pra Jesus! Fica de pé! Fica de pé! Ele tá na casa! Ele tá aqui! Jesus tá aqui! Hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Você pode gritar pra ele, falar que você não troca ele por nada. Mais nada, todo vazio que havia em mim. Hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Quem é esse? Quem é esse? Esse louvor marcou a gente na conferência. Eu acredito que você já ouviu, já foi ministrado. Quem é esse? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ordenou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não
nome dele é Jesus. É o nome que cura, que salva, que liberta. Foi Ele que te resgatou, foi Ele que te trouxe até aqui, foi Ele que te escolheu, mesmo com o seu pecado, mesmo com o seu passado, mesmo com a sua dor. Ele te escolheu e foi Ele que te trouxe aqui neste lugar. Pode sentar. É esse Jesus que está aqui, é esse Jesus que nos atraiu, é essa presença que nos atraiu. E Ele continua operando milagres. É Ele que restaura casamentos. Vocês podem ficar de pé. Quem é esse? O nome dele tem poder, Jesus. Vocês se casaram, fica de pé. Ele restaura casamento. Ele traz alegria para quem foi abandonada. Fica de pé, Suzana. Não quero expor ninguém, mas o Espírito Santo está mandando eu fazer isso. A mãe do Felipe, que eu não sei o nome dela, mas eu vi aqui ela louvando. É só Jesus que pode trazer alegria de volta. É só Jesus que tem cura para os nossos pecados. É só Deus que pode restaurar uma casa onde o filho está orando e dizendo: eu só queria que a minha mãe e meu pai parassem de brigar. Fica de pé, tá, Antoine e Dinho. Só Deus restaura. Só Deus muda. Só Deus pega uma menina com uma doença sem mesmo gerar e Ele cura. E vai ser mãe de filhos. Só Deus, cura um útero, tira o câncer, muda história. É só Deus. Mas o que você está fazendo com a sua boca? Você está profetizando? Deus nos disse ontem: profetiza, profetiza. Só Deus pega gente cheio de vício, cheio de problema, e Ele transforma. E Ele disse: filho, tá bom, eu nem me lembro mais, mas agora eu vou te usar. Deus te cura para Deus te usar. Deus te cura para Deus te usar. Ele tem fogo, Ele tem glória, Ele tem mudança, Ele tem restauração. Isso tudo já é motivo para você glorificar. Você está vivo, você está aqui. Xarabalabachou. Elô, fica de pé. A Elô, o Senhor renovou ela ontem, com fogo, com glória. Mulher que vai ser uma voz profética nesse ambiente. A Elô vem para o culto, mas ela deixa a filha dela em casa, porque ela tem autismo. E ela, se ela viesse aqui, ela não ia parar quieta, ela não ia ficar quieta. Mas já profetizo que ela, Dandara, vai estar aqui, vai estar glorificando, vai estar dançando, por causa do seu posicionamento, por causa da sua fé, por causa da sua alegria. Ela teria tudo para estar chorando em casa. E Deus não deu só uma, né, Elô? O desafio é grande, mas porque você aguenta. Porque Ele sabe que você é filha e você não vai fugir do problema, mas você está correndo para Ele. Você está correndo para Ele. Você pode exaltar a igreja, você pode louvar, você pode dizer que Deus é bom. Obrigada, pode sentar, mas eu quero que você glorifique. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas Deus está dizendo: eu quero levantar homens e mulheres que vão profetizar, que vão mudar o que está falando. A gente está falando muito do problema, a gente está indo para a presença de Deus para reclamar do nosso problema. Deus está dizendo: é só para contar, eu não quero saber de reclamação. Ele já sabe do seu problema, Ele já sabe. A minha família não está do jeito que eu quero ainda. A Júlia está aqui, ela vai falar: não fala de mim. Eu falo sim, e vou continuar profetizando. A pastora Júlia, Deus tem propósito até para quem sai do propósito. Eu ouvi isso ontem, vou repetir. Deus tem propósito até para quem sai do propósito. Pastora Júlia vai ministrar para milhões de jovens. E há um tempo atrás eu estava de joelho também, orando, falando: Senhor, cadê meus irmãos? Levanta meus irmãos. Levanta, Renata, minha mãe, Jéssica, Douglas, a Duda, o Gessé. Meus irmãos, eu oro por eles.
para que o fogo de Deus venha sobre a vida deles, para que a unção de Deus venha sobre a vida deles, e que eles entendam que o Senhor está levantando e quer levantar uma família profética. Ih, xarabalabachou! Me dói quando eles não vêm, me dói quando eles não estão aqui, me dói quando eu tenho que mandar, anima, volta. Mas eles estão aqui, porque o Espírito Santo está movendo no meio da minha família. Eu profetizo porque eu já vi, eu já sonhei, eu já orei, eu já chorei, eu já chorei pelo meu pai. Mas eu já vi meu pai entrando nessa casa, eu já vi meu pai entrando nesse corredor, eu já vi meu pai se convertendo, eu já vi o Senhor curando meu pai. Profetiza. Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você está pedindo para Deus, mas profetiza. Abra a sua boca e fala: vai melhorar, vai passar, vai sarar. Deus, obrigada, eu amo vocês, e isso me fortalece tanto. Espírito Santo, Espírito Santo, mas tem Deus, Ele só quer nos ensinar a ter uma vida abundante. E para ter uma vida abundante, a gente precisa parar de correr de Deus e correr para Deus. E ontem eu ministrei para as mulheres, agora eu vou ler os versículos, mulheres, que ontem eu já não li nada, eu não vi nada, e o Espírito Santo moveu naquele lugar, assim como Ele já está movendo nesse lugar. Para de contar sua dor para Deus. Para de se rotular. Para de se vitimizar. Como eu falei lá, se a gente abrir o microfone aqui, é tanta vítima. É vítima de falta de pai, de cachaça, de prostituição, de mentira, de engano, de morte, de tudo. A gente vai ter de tudo aqui. Vai ter mãe que abandonou. Mas a gente tem que parar de contar do que aconteceu. A gente tem que falar para Deus o que você quer, a forma que você quer ficar. E lá eu contei um pouquinho sobre a história de Mical. E a gente vê a história de Mical quando ela vê o seu marido Davi trazendo a presença de Deus, adorando, e ela critica. E ela olha para ele e fala: por quê? Seu devasso, que vergonha, dançando aí com as mulheres, se aparecendo. Quantas vezes, por causa das nossas dores, das nossas feridas, a gente olha para as pessoas e fala: está se aparecendo, está exagerando, quer ir na igreja todo dia, está exagerando, quer ir para o encontro, reencontro, não sei o que, essa igreja está inventando. Não é inventando, é que tem que ficar perto de Deus. Para ter cura tem que ficar perto de Deus. Para ter mudança tem que ficar perto de Deus. Para ter uma vida abundância tem que ficar perto de Deus. Mas a gente tem uma tendência. E desde do Éden, Adão e Eva, quando erra, quando peca, quando vem a dor, corre de Deus. Mas Deus está dizendo: corra para mim, corra para mim, corra para mim. O Senhor está dizendo: olha para mim, conta para mim, mostra onde dói, mas eu quero que você abra sua boca para dizer como é que vai ficar. O quanto a sua fé consegue enxergar como é que vai ficar. Porque a gente olha e a nossa tendência é olhar: eu só vejo agora, mas começa a olhar assim, como é que vai ficar? Como é que vai pagar sem dinheiro? Como é que vai assinar contrato se não tem dinheiro? Como é que vai comprar terreno para construir uma igreja de milhões se não tem dinheiro? É só estando perto dele, é só andando com ele, é só vivendo com ele. Ele nos prometeu uma vida com abundância. Mas Mical não era daquele jeito, porque ela era uma mulher má, né? E a gente presta atenção só nessa parte da história. Que ela viu o marido, falou que era ridículo, estava feio, estava se aparecendo. Não era maldade, era ferida não curada, era dor não tratada. Quantos de nós estamos assim?
O nosso olhar tem que ser para a gente mesmo e falar assim: Deus, não está certo não. O jeito que eu faço as coisas não está certo. O jeito que eu falo não está certo. Tem alguma coisa errada, me ajuda. Me ajuda. Coloca para mim 1 Samuel. Porque a história de Mical vem de muitas dores. Ela era filha de Saul, um rei. Ela era uma princesa dentro do palácio, mas não usufruindo das coisas do rei, não usufruindo de ser, né, uma princesa, um príncipe. A gente está na casa do Pai. Nós somos filhos de um rei. Primeiro de tudo, você tem que reconhecer que você é filho de rei. E depois, se tem ferida, você tem que tomar remédio. E por mais dolorido que seja, e o remédio quanto mais ruim, né? Quem já tomou dipirona, gente? Dipirona é ruim, não é? Meu Deus do céu. Mas dipirona não sara rápido a dor de cabeça? Ontem eu estava com uma dor de cabeça, me deram sei lá que remédio lá. Aí depois alguém falou assim: não, esse daí não passa rápido a cabeça. Falei: ai, Jesus. E realmente não era amargo. Se fosse mais amargo, talvez sararia melhor. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei qual é o seu passado. Eu não sei qual é a sua história. Mas você tem que correr para Deus e não fugir da presença de Deus. E a gente tem essa tendência de fugir. Mas olha, eu quero contar aqui e dividir com vocês a história de Mical. Ela cresceu em uma casa com um pai invejoso, ciumento, vingativo, maldoso. E ela viveu assim. Coloca para mim 1 Samuel 18, 20. E aqui eu vou contar um pouquinho da história, voltando, né, de Mical, dizendo que Mical era filha do rei Saul. E o rei Saul odiava Davi, queria matar Davi a todo custo. Tudo que ele via de oportunidade, ele queria matar Davi. Então pensa, um homem maldoso, invejoso, um rei, que tinha tudo, né? Mas tinha ódio de alguém, tinha um inimigo que ele queria matar. E olha o que ele fez com a filha dele, imagine se não fosse filha. Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu darei a ele para que lhe sirva de armadilha. Já pensou dar minha filha de armadilha para alguém? Misericórdia. Fazendo-lhe cair nas mãos dos filisteus. E então Saul disse a Davi: hoje tem uma segunda oportunidade de se tornar meu genro. E então Saul ordenou aos seus servos que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você e todos os seus servos e o estima. Torne-se agora genro dele. Quando falaram com Davi, ele disse: você acha tornar-se genro do rei é fácil? Sou um homem pobre, sem recursos. E quando os servos de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que lhe dissessem a Davi: o rei não quer outro dote pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se dos seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Então imagina, o pai ia dar como armadilha em casamento para um homem, para que houvesse morte, e para que ela fosse uma isca. Imagina uma mulher sendo usada. E quando os servos falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. E por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Porque Davi era corajoso, era pobre, mas era corajoso, gostava de desafio. E ele foi. E trouxe os prepúcios. Prepúcios era o negócio do homem. E apresentou-lhe-se ao rei como se tornasse genro dele. Então Saul lhe deu a filha Mical em casamento. Ele perdeu a filha. E quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou sendo seu inimigo pelo resto da vida. Às vezes a gente fala briga entre sogro e sogra, né? Ou entre genro e nora, a sogra e a nora, e é horrível, às vezes só uma briguinha. Imagine o inimigo querendo matar e o pai deu ela em casamento. Imagine isso internamente, dentro de Mical, quantas dores. Abandono, rejeição, sendo abusada, usada. Mas ela guardou isso. E aí depois ficou nítido até o fim de Mical
o quanto esse sentimento dentro dela fez ela se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa que mantinha as aparências, uma pessoa que gostava de status, e o quanto ela estava longe da presença de Deus. E Mical, porque o pecado ele é assim, se você não se arrepende, a sua dor, se você não cura, ela só aumenta. Uma ferida não tratada, ela só aumenta, ela só aumenta, ela só aumenta. Por isso que não é para você fugir de Deus e nem correr de Deus. É para você correr para Deus. Você pode repetir assim: correr para Deus. E não correr de Deus. Coloca a mão assim na sua cabeça e fala assim: toda a síndrome de Mical da minha vida vai cair hoje na minha família. Quem manda é o Senhor Jesus, e eu vou viver uma vida abundante. Amém. Você creu? Porque o importante é você crer e se posicionar. Porque se você ficar só guardando e vivendo longe de Deus, o seu fim pode ser ruim. Porque o de Mical foi. Coloca para mim 1 Samuel 19, no 11. E então Saul enviou alguns mensageiros à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo. Isso ele já estava casado. E Mical, porém, a mulher de Davi, o alertou. Ela amava Davi. E ela foi fiel. E ela, defendeu Davi. E ela alertou: se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã você estará morto. E então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu, porque Saul ia lá matar ele. Depois Mical pegou um ídolo do clã e deitou na sua cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e cobriu com um manto. E quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Mentira. Mentira é pecado, tá? Mentira ainda é pecado. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão os reinos dos céus. Às vezes a gente mede o pecado, das pessoas, ou até os nossos. Mentira também é pecado. E então Saul enviou os homens de volta para verem Davi e lhes disse: tragam-no até aqui na cama para que eu mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelo de cabra. E Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? E ela respondeu: ele me disse que deixasse fugir, senão ele me mataria. Mentira de novo. Uma pessoa ferida, que não fala, que se cala. Pecado, pecado, lamaçal. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá, e ele lhe contou tudo que Saul havia feito. E então ele e Samuel foram a Naote e ficaram lá. Mical, ela só foi se afundando no pecado, e as feridas guardadas, e fizeram dela uma rainha amarga. Mical, ela não tinha intimidade com Deus, e ela nem reconhecia a adoração, porque aí depois diz que Saul morreu e veio, Davi para resgatar ela. Coloca para mim 2 Samuel 3,14. Acho que é isso. E Mical, a história dela então é cercada de abandono, de rejeição, de usada, de abuso, de mentira, de engano, sendo tratada sempre como uma coisa. E aí a Bíblia diz que então Davi enviou os mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: entregue-me a minha mulher, porque ela foi dada a casamento para outro homem. Depois que ela casou com Davi, Saul fez com que ela casasse, saísse da casa de Davi, casasse com outro homem. Imagine, casa com outro. Aí agora Davi, volta, devolve que ela é minha, e eu casei com ela e eu paguei. Misericórdia. Olha a vida dessa mulher.
Toda dor, todo sofrimento, todo comportamento tem uma história por trás. Tá tudo bem? Mical estava respaldada, não estava, gente? Agora eu fiquei com dó de Mical. Não dá para ter dó dela? Dá. Ela tinha todos os motivos para ser ferida, magoada, amargurada, triste. Ó vida. Mas ela correu de Deus. Ela correu da presença. Ela se calou. Põe para mim 2 Samuel 6. E aí ela voltou para a casa de Davi. Quando ela voltou, Davi, ela foi a primeira mulher de Davi. Quando ela foi embora e quando ela voltou, ela já não era a única, porque naquela época os homens, podiam ter muitas mulheres. E quando ela volta, ela já não era mais a única. Ela era a primeira, mas não era a única. E ela já voltou, Davi dizendo: traga, eu paguei, é minha posse, como uma coisa. E aí a Bíblia diz que ela estava, coloca para mim no verso 20, 6:20. E aí Davi, ele estava resgatando a arca, trazendo para Jerusalém, dançando, se alegrando, porque a presença de Deus estava voltando. E voltando Davi para casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como um rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar, amargura, ferida, triste, abusada, crítica. Não reconheceu a presença de Deus. E olha o que Davi falou para ela. Davi, porém, disse a Mical: tudo o que eu fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso eu celebrarei diante do Senhor. Eu me rebaixarei, ainda mais me humilharei aos seus propósitos, aos seus próprios olhos. Contudo, serei honrado por essas escravas, quem você mencionou. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final da sua vida. Uma ferida não tratada, amargura, ressentimento, dor, depressão, doença, tudo, se não é tratado, te faz ficar estéril, não gerar filhos, te tira do relacionamento, te exclui das pessoas. Para que ir na igreja? Para que tanto movimento? Para que? Deixa eu ficar sozinha aqui com a minha dor. Deus está dizendo: para de correr de mim e corra para mim, porque eu tenho cura, eu tenho libertação, eu tenho salvação. O Espírito Santo está aqui. E Ele está dizendo que Ele está levantando pessoas. E essa síndrome já está caindo, já caiu, já saiu da sua vida. Você não vai mais se fazer de vítima. Você vai se levantar. Confissão de pecado, arrependimento, voltar, correr, estar aos pés, agradar a Deus. É isso que agrada a Deus. É isso que agrada a Deus. Deus só quer que você esteja diante dEle com um coração quebrantado, com um coração puro, com um coração cheio da presença, amando Ele mais do que tudo e dizendo: eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Não há espaço para minha dor, não há espaço para o que eu acho, não há espaço para o que eu penso, não há espaço. Há espaço para o que Deus pensa, há espaço para a glória dEle, há espaço para Ele reinar em mim, há espaço para Ele me usar, há espaço. O Senhor quer te usar. Jesus está voltando. E até quando a gente vai ficar ouvindo tanta coisa ruim acontecendo e a gente não vai fazer nada?
Vai ficar olhando para suas feridas e dizendo: ai, aqui dói, aqui dói. Tá bom. Trata. Busca ajuda. A palavra, ela te ajuda. Aleluia. E como eu disse, toda a síndrome de Mical está caindo em nome de Jesus. Nós vamos levantar uma igreja madura, uma igreja santa, uma igreja preparada, uma igreja cheia da presença de Deus. Em contrapartida, nós temos uma mulher que correu para Deus. Uma mulher que disse sim, uma mulher que disse: eu quero o Senhor. A minha alma está amargurada, a minha alma está triste, mas eu quero é Ele. Procura para mim o versículo que eu não lembro agora. Onde Ana, uma mulher que foi uma voz profética, uma mulher que foi cheia da presença de Deus, mas que tinha a alma angustiada, mas ela não correu de Deus, e ela tinha motivos também, porque a Bíblia diz que Ana, ela tinha uma rival, uma mulher que tinha muitos filhos, enquanto Ana não tinha nada. Então imagina, gente, não é irritante? E não é ruim, e a nossa mente, ela nos engana. Mas a Bíblia diz que o nosso coração muitas vezes é enganoso. Porque a nossa mente, quando você fala: ai, não estou conseguindo tal coisa, sei lá, você não quer ver as pessoas. Eu lembro quando eu perdi os bebês e eu não queria falar de criança, eu não queria falar mais de gravidez, eu não queria mais falar de gerar. Tá bom, se Deus não quiser, tá bom, tá tudo certo. Então eu não queria falar de roda de gravidez, eu não queria falar de bebê, eu não queria falar de nada disso. Mas parece que aonde eu ia, era gente falando de criança, era gente falando de: pastor, ora por mim, ora pelo meu filho. Pastor, a mulher que nunca falou comigo na minha vida mandou: pastor, ora agora, pastor, agora, ora pelo meu útero. Eu: Jesus amado, ora pelo meu útero, se o meu não tem nada. Deus vai te fazer. Mesmo às vezes doendo, mas você dizendo: Senhor, eu estou no teu altar. Senhor, eu estou no teu altar. Eu não quero nem saber, eu não quero nem saber. Eu não sei quantas Peninas, porque a Bíblia diz que Penina era rival de Ana e irritava Ana. Falava: ah, você não tem filho? Eu tenho. Você não tem? Ah, eu tenho. Às vezes vão chegar e vão olhar para você e falar: sua família não é perfeita. O que vocês estão fazendo lá na igreja? Você está indo por quê? Mas olha seus filhos. Às vezes não é nem uma pessoa, mas é o diabo falando: olha aí, olha a sua casa, nada muda. Olha a sua vida, nada muda. Mas você vai dizer: não, eu estou aqui no Senhor. Eu estou aos pés dEle, eu estou olhando para Ele. Eu estou aqui com Ele. E eu não saio deste lugar. Ah, Jesus. Eu não sei qual o versículo, mas fala quando Ana estava lá no templo orando. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E então fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a minha aflição, a tua serva te lembrarás de mim e não te esquecerás da sua serva, mas lhe deres um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Mas tem um verso que diz que o profeta chegou, Eli chegou, o sacerdote, e disse: por que você está chorando, orando? Tá bêbada a mulher, essa hora da manhã, tá louca. As pessoas podem ser que elas vão dizer para você: você está doida? Você está doida, Elô? Deixar as meninas sozinhas, ir para a igreja. Você está doida, né? Às vezes as pessoas vão olhar e falar assim: sua casa não muda, nada vai mudar. Você está doido de ficar na igreja, de ficar aos pés do Senhor, de ainda conseguir louvar. Mas você vai dizer: eu sei. Ah, Jesus. Não, eu não estou embriagada. Não, eu não estou doida. Não, eu só sei quem é o meu Pai. Eu sei com quem eu falo, eu sei com quem eu divido, com quem eu abro o meu coração. O diabo vai falar para você: cala, não conta mais nada para ninguém, fica quieta, esquece, ninguém está nem te vendo, ninguém está nem sentindo sua falta, tá bom, Elaine? Ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo, Deus já te viu, e Ele está dizendo: não cale.
Não cale essa voz. Eu quero levantar homens e mulheres cheios da minha presença, que vão ter uma palavra de fé, mesmo que ainda o seu milagre não tenha chegado, mesmo que a sua ferida não tenha sarado. Mas eu tenho certeza que tem pessoas do seu lado que também estão precisando que você dê a mão para eles e fale assim: vem aqui que eu conheço um lugar secreto, um lugar que você pode ir, um lugar que você pode adorar, um lugar que você pode buscar, um lugar onde você pode clamar pela sua família, e o socorro vem, e o socorro vem, e o socorro vem. Eu queria que vocês ficassem de pé, porque Deus está levantando voz profética neste lugar. E eu queria chamar todas as mulheres que estavam lá ontem e receberam essa porção. E eu quero que você venha, se você tem fé, se você acreditou que você recebeu essa porção, e de que você é uma voz profética nessa geração, eu queria te chamar aqui. Pode vir, vem mulheres, ficam aqui. Ficam aqui, vem, o Senhor nos chamou. E quando o Senhor chama, e quando o Senhor dá algo pra gente, do que adianta eu receber alguma coisa e não fazer nada? Falei, Jesus, ontem todo mundo que me mandava mensagem, eu ia profetizando, eu ia liberando bênção, fiz oferta, fiz tudo, dei dinheiro, fiz tudo, fiquei doidinha, quase que eu dei minha jaqueta lá, ó, de milhões. Eu falei, Senhor, se o Senhor está me entregando algo, eu quero. E Deus está levantando um exército de mulheres que se levantou. Pode subir, mulheres, sobe aqui, vira para lá. Vocês vão levantar sua voz, vocês vão clamar. Eu não vou querer mais ouvir reclamação, e Deus também não. Deus não quer mais ouvir reclamação da sua boca, não. Deus quer ouvir você profetizar. Deus quer ouvir você profetizar. Igreja, eu queria que vocês fechassem os seus olhos, porque Deus tem uma promessa sobre nós. Deus tem uma promessa sobre essa igreja, uma igreja de milhares. Nós vamos guerrear agora essa semana contra a família, pela família e contra os inimigos da família. Então eu quero que você já comece a profetizar pela sua família, que você já comece a falar, declarar, abençoar os seus filhos, abençoar a sua casa, abençoar seus bens, abençoar tudo que você tem. Ah, Deus, em nome de Jesus, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Deus nos fez superabundar. Onde um dia teve pecado, a graça nos alcançou. E agora, algo poderoso neste lugar vai acontecer. Já foi liberado. Vocês estão autorizadas. O céu já te viu. O céu te escolheu. O céu te preparou. O céu te autoriza a você levantar suas mãos e profetizar. Profetizar sobre uma igreja que ora, uma igreja que tem família forte, uma igreja de filhos fortes, uma igreja de pessoas saradas. Muitas promessas em guerra pra travar. Pode apagar a luz. Tem um leão tentando me travar. O Espírito Santo está aqui. Ih, xarabalaba, xorabalabás. Porque do Criador eu me lembrei. Profetiza. O mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi um grande exército se levantou. Graça renascer. Não trocarei minha aliança, não. Profetiza sobre a tua casa, mulher. A sua casa vai ser próspera. Os seus filhos serão uma bênção. Seu marido será uma bênção. Você terá sucesso na sua carreira profissional. Tô de passagem, tô separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem. Chega de chorar pela sua vida. Espírito de Deus, aonde o vento sopra lá vou eu. Muitas propostas e guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei. Porque do Criador eu me lembrei. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não. Declara! Declara, igreja! Declara!
só pode me lançar. E eu queria que todas as mulheres saíssem por esses corredores. E você vai impor as suas mãos sobre homem e mulher e vai profetizando. Vai profetizando. Libera a palavra. Se deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Libera a palavra. Libera. Mulheres podem sair marchando por essa igreja. Marchando. Profetizando. Toca. Seja usada. Seja usada. Seja cheia. Pode tocar em todo mundo. Toca. Libera uma palavra. Libera uma palavra. Libera uma palavra. Cura. Transformação. Usa-me, Senhor. Usa-me. Abraça, profetiza. Derrama essa unção. Derrama essa unção. Usa-me, Senhor. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder. E dos espinhos graças a Deus vai curar, Deus vai renovar. Não trocarei minha aliança não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me usar. Aleluia. Oh, o Senhor está mudando. Mudando a fase. Saindo da ferida. Curados. Curados. Curadas. Transformados. Transformadas. Cheios, cheios do Espírito Santo. Prontos e liberados para queimar. Rabachore canturiba labas. Oh! Usa-me, Senhor. Você pode declarar, pedir para o Senhor te usar. Usa-me, Senhor. Ana foi uma mulher usada. Ela gerou um profeta. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Aleluia. Eu sei que o Senhor está se movendo aqui. Se pudesse, ficava aqui liberando palavra profética, liberando cura. O Senhor está dizendo, muda de fase. Toda síndrome de Mical cai. Vem a unção de Ana, mulher profética, homem profético, homem que tem uma palavra, homem que toma lugar de sacerdote, homem que honra a tua casa, que honra a tua mulher. Ana gerou o profeta Samuel, que lá na frente foi quem ungiu Davi, o rei. E um rei também que entrava e reconhecia a presença. Davi reconhecia a presença. Davi sabia reconhecer e correr para a presença. Cheio de pecado, adúltero, homicida, mas ele correu para a presença. Ele sabia reconhecer a presença. Que você saiba reconhecer a presença de Deus. Que você saiba reconhecer a presença de Deus. Que você saiba reconhecer a presença de Deus. Nós vamos participar agora da ceia. E eu queria que você colocasse a sua mão. Queria que você colocasse a mão assim no seu coração. Porque eu sei que para sentar na mesa, para reconhecer, para correr para o altar, para correr para esse Deus, precisa ser filho. Precisa entender que é filho. E só é filho quem reconhece que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele salva, que Ele liberta, e que aquele sacrifício que Ele fez na cruz foi para te resgatar. Hoje é noite de resgate. Se você entrou aqui nessa noite
e você se sente que você está longe. Você sente que